E aí, turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rápido, porque no vídeo que eu gravei sobre a aplicação que eu fiz no Tesouro, que é esse vídeo que está aqui do lado, eu fiz uma aplicação de R$ 356 no Tesouro IPCA, e nesse vídeo eu falo que um dos motivos de eu ter aplicado nele, que inclusive é um valor que vai se aplicar, que foi aplicado lá na carteira do canal, um dos fatores que eu uso para a parte de renda fixa, além do caixa, é também para ganhar com marcação a mercado. E eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo rápido sobre marcação a mercado. Apesar que eu tenho essa live aqui de quase 3 horas, que é uma live detalhada sobre marcação a mercado, onde a gente passa por todos os títulos, pelo IPCA+, pelo pré-fixado, pelo Selic, pelo IPCA+, com juros semestrais. É uma aula bem completa, mas nesse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido, mostrando o conceito e de uma maneira mais simples da marcação a mercado. Bora pro vídeo. Eu montei uns slides aqui para vocês para explicar sobre marcação a mercado, e marcação a mercado nada mais é do que quando a gente marca o título de renda fixa no valor que ele é negociado hoje. Sempre que a gente escuta sobre marcação a mercado, a gente sempre ouve falar de renda fixa, mas na verdade marcação a mercado vale para tudo. Por exemplo, se vocês compraram um imóvel hoje de R$ 1 milhão, se hoje vocês forem vender, ele está sendo avaliado em 500 mil, a marcação a mercado é isso, é quantas pessoas estão dispostas a pagar no bem que você tem. Por exemplo, ações. Por que a ação muda de preço toda hora? Essa é a marcação a mercado, é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. E isso funciona também na renda fixa, porque os títulos de renda fixa, por mais que eles sejam renda fixa, que eles vão render conforme o que você contratou, mas se você for fazer o resgate antecipado, você vai se submeter ao que o mercado está pagando, por isso que a gente fala de marcação a mercado. Então, para facilitar o entendimento, eu vou pegar o exemplo do título pré-fixado, lá o do Tesouro, que é o mais fácil de entender, mas a ideia que eu vou falar aqui, ela serve tanto para o pré-fixado quanto para o IPCA+. A questão é a seguinte, o título do pré-fixado, ele tem que chegar no vencimento valendo R$ 1.000. Não interessa quanto você está pagando hoje, ele vai chegar lá no vencimento valendo R$ 1.000. Uma unidade do título do Tesouro vai estar valendo R$ 1.000. Então como é que eu sei quanto é que ele vale hoje? Vamos supor o seguinte, vamos pegar um pré-fixado com vencimento daqui a 10 anos, tá? Esse é um exemplo hipotético, tá bom? Vamos pegar um pré-fixado com vencimento daqui a 10 anos e ele está lá marcando que ele vai remunerar 10% ao ano de taxa pré-fixada. Se a gente pegar a formulazinha básica para trazer a valor presente, porque a gente precisa trazer o valor lá dos R$ 1.000 lá de 10 anos para hoje, para saber o quanto que a gente precisa pagar hoje para ele render 10% ao ano e chegar lá no vencimento daqui a 10 anos valendo R$ 1.000. Então se a gente fizer essa fórmula aqui de 1.000 dividido por 1 mais 10% elevado a 10 anos, que é o período, a gente vai ter R$ 385,54, ou seja, esse daqui é o preço unitário que você vai pagar hoje no título para ele render a 10% ao ano e chegar daqui a 10 anos valendo R$ 1.000. E aí se vocês observarem nesse gráfico aqui que eu fiz, bem simplesinho, então eu fiz um gráfico aqui do período de 10 anos, ele saiu de R$ 385,54 e chegou lá daqui 10 anos valendo R$ 1.000. Esse daqui seria o exemplo mais tranquilo se você comprasse hoje e resgatasse só daqui a 10 anos. E é exatamente isso que vai acontecer se você fizer isso. Mas, por exemplo, quanto é que vai valer, se você fizer essa compra hoje a R$ 385,54, quanto é que vai valer o ano que vem, esse título? Então, se passou um ano, se a gente pegar esses R$ 1.000, dividir por 1 mais 10% elevado a 9, porque agora são 9 anos para o vencimento, não são mais 10. Então significa que o título vai estar valendo R$ 429,09, ou seja, você teve essa rentabilidade aqui se você comprou a 385, ou se você estiver entrando no título hoje. Porque como eu falei para vocês, ele tinha validade de vencimento de 10 anos no ano passado. A partir do momento passado um ano, ele já tem 9 anos de vencimento. Então, essa é a regrinha básica. Se você tá vendo só, se vocês forem observar, é uma linha reta. Você comprou a 385 ou no ano seguinte a 429, você vai vendendo até chegar a R$ 1.000. Só que tem um porém. A taxa de juros não é constante durante esse período dos 10 anos. Então, vamos voltar no nosso exemplo aqui. Se passado, por exemplo, um ano, a taxa de juros era 10% ao ano. Então, o preço do título estava em R$ 429,09. Vamos imaginar a seguinte situação. A taxa de juros caiu de 10% para 5% ao ano. Então,
ao invés de você ter esse valor aqui de 429,09, como a taxa de juros caiu para 5% nesse período de um ano, agora se a gente pegar na formulazinha, ao invés de colocar 10%, colocar 5%, olha só o valor do título passado ao ano, 644,60. Olha como fica na régua. Ao invés dele vir para essa linha aqui, olha como mudou. Aí percebe que a linha de cima ela ficou com uma inclinação menor, porque imagina, se a gente levasse essa régua para cá, ele passaria para aqui para cima, que tá, eu estou na frente aqui da imagem, não dá para ver. Mas como o valor, a taxa de juros caiu para 5, então agora a partir do primeiro ano, para ele chegar a R$1.000 passados 9 anos rendendo a 5%, veja que ele vai sair de um valor maior para render um pouquinho menos do que 10%, para chegar nos R$1.000. Então olha só, se você comprou um título a 385 a 10% de taxa e a taxa de juros nesse período baixou para 5%, quem for entrar no segundo ano, ao invés de pagar 429, vai pagar 444. Olha o ganho que você teve de um ano se a taxa de juros cair pela metade. Você quase dobrou o seu valor. Só que isso também acontece ao contrário. Se a taxa de juros, ao invés de cair, ela subir para 15% ao ano. Ela caiu para 5% no passado. Vamos imaginar que agora ela subiu. Então, passados um ano, ao invés lá dos 10%, você agora aumentou para 15%. Se você, para esse valor de para chegar a R$1.000 no segundo ano, o título vai estar valendo 284. Olha só o que acontece. Você teve uma perda de dinheiro. Você saiu de 385 e no segundo ano, como a taxa de juros subiu, ele foi para 284, porque a partir desse momento aqui, ele vai render 15% ao ano. Por isso que, inclusive, a curva ela ficou mais inclinada, a reta ficou mais inclinada. Entenderam como é simples essa questão da marcação a mercado? Se você investe num título pré-fixado e a taxa de juros cair, significa que o preço do título vai aumentar. Por quê? Para uma taxa de juros menor, para chegar a R$1.000, ele vai ter que partir de um valor maior. Porque imagina, se ele continuasse no mesmo valor, rendendo a uma taxa de juros menor, ele não chegaria a 1.000. O contrário também é verdadeiro. Se a taxa de juros sobe, o valor do título cai. Por quê? Se ele mantivesse no mesmo valor antes, rendendo a uma taxa maior, ele chegaria no final valendo mais de R$1.000. Por isso que é super importante esse entendimento da marcação a mercado. Mas aí vale o conceito que eu falei lá no início. Isso vale para se você for resgatar o título antes do vencimento. Se você levar ele até o vencimento, esquece tudo que eu falei. Vale o que você contratou. Se você contratou o pré-fixado a 10% ao ano, ele vai render 10% ao ano lá no vencimento. Então, esquece o que eu falei. Isso vale se você quiser resgatar antes do vencimento. Antes do vencimento, você vai ter que se submeter ao que o mercado está pagando a ele. E o que o mercado está pagando está diretamente relacionado com a taxa de juros. E aí, esse é o principal motivo que eu falo para vocês, que investimento em pré-fixado e no IPCA+, o IPCA+, é a mesma lógica, tá, pessoal? Esqueci de falar. É a mesma lógica. Ele vai chegar no final valendo R$1.000. Só que como ele é IPCA mais alguma coisa, o IPCA a gente não sabe quanto vai ser. Então ele vai chegar no vencimento a R$1.000 mais todo o IPCA do período. Então é por isso que a gente não pode usar tanto o pré-fixado quanto o IPCA+, para reserva de emergência ou qualquer outro tipo de reserva. Por quê? A gente vai precisar desse valor, com certeza, antes do vencimento. E normalmente quando a gente precisa, é quando a taxa de juros está mais alta, o valor do título está mais baixo, e nessa hora que a gente vai, na hora de resgatar, a gente vai perder dinheiro. Por isso que não invistam em pré-fixado, em IPCA+, para reserva. E na verdade foi o que eu fiz no meu canal, quando eu investi no IPCA+, não é um valor que eu vou resgatar antes, é um valor que eu quero ganhar com a marcação a mercado, nesse caso que eu investi lá no IPCA+. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo bem rápido sobre marcação a mercado, inclusive ele vai até sair hoje na quarta-feira, que é um dia que não sai normalmente os vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.